No canal Rural na Estrada de hoje, você vai saber de que forma o Paraguai transporta os grãos para serem exportados. Como não tem portos, depende da infraestrutura de outros países. O canal Rural na Estrada entra no Paraguai para mostrar a maior safra de soja da história do país vizinho. Nossa equipe atravessa a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu e viaja até o município de Santa Rita, um celeiro na produção de grãos. A contribuição dos brasileiros que chegaram há 40 anos, desenvolveram a agricultura e adotaram o país. Eu me sinto 100% paraguaio hoje. A colheita dos mais de 8 milhões de toneladas de soja nunca se produziu tanto em solo paraguaio. A agricultura hoje, para o Paraguai, gera cifras extraordinárias. Tudo isso você confere agora no canal Rural na Estrada 2013. Mil veículos por dia. No vai e vem apressado pela Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai, 35 mil pessoas atravessam de um lado para outro, para trabalhar, fazer turismo ou simplesmente, como faz a maioria, comprar mercadorias mais baratas. Nossa equipe tem outro objetivo: passar para o lado paraguaio e mostrar um perfil do país vizinho que muita gente não conhece: a vocação para a agricultura. É por isso que estamos aqui. Mas antes de entrar com tantos equipamentos, é preciso passar pelo controle rígido da aduana brasileira. Não conseguiu entrar até agora, já são mais de 10 horas da manhã, isso em função do caminhão, que é um caminhão truque, um caminhão maior, mais pesado. Eles têm uma série de regras, de exigências e critérios aqui para poder passar na fronteira. Durante a espera, podemos observar a quantidade de caminhões carregados com produtos do agronegócio, que atravessam a fronteira nos dois sentidos. Um sinal de que estamos no caminho certo. Tudo resolvido, entramos em território paraguaio. A estrada federal é boa e em pouco mais de uma hora chegamos ao nosso destino. O estado do Alto Paraná situa-se ao leste do Paraguai e tem as mesmas características de solo e clima do oeste paranaense. Santa Rita é o município escolhido para mostrarmos a produção e o escoamento da soja. Nós estamos no centro de Santa Rita. A cidade tem 30 mil habitantes e se desenvolveu basicamente em função da agricultura. Todas as grandes empresas do agronegócio estão instaladas aqui. Além de ser uma fonte de renda para o município, para a região, é também uma fonte de emprego. Quando o pai do Adir chegou ao Paraguai há 40 anos, deixando para trás a cidade de Palotina, no Paraná, a região não estava tão evoluída, mas já se sabia o potencial para a agricultura. Foi apostando nesse crescimento que a família adquiriu o primeiro pedaço de terra. 4 décadas depois, o engenheiro agrônomo administra com os irmãos 680 hectares. Inicialmente, produziam de 80 a 100 sacas por alqueire. Nesta última safra, chegaram a 200 sacas. Hoje, a maioria das coisas é feita por empresas privadas, né? Silo, estrada. O governo, graças a Deus, ele ajuda, mas ele devia ter mais incentivo, né? Um reflexo dos investimentos em tecnologia que, somados ao clima favorável, produziram a maior safra da história do país. A colheita já era para ter acabado, mas é tanto grão que não terminou ainda. Os produtores ainda estão colhendo a soja 2013. Para se ter uma ideia do que representa a agricultura, basta comparar a área cultivada com o tamanho do município. Santa Rita tem um território de 65.282 hectares. Desse total, 45.697 hectares estão destinados à agricultura. Em todo o país, são mais de 3 milhões de hectares plantados. Milton é gerente da Coordenadora Agrícola de Santa Rita, uma federação atuante e presente em todo o país que defende os interesses dos produtores rurais. Qual é o tamanho
espaço de crescimento que ainda a agricultura ainda tem aqui dentro do Paraguai? Se trabalhar bem a parte agrícola, tem potencial aí para tranquilamente crescer mais 2 milhões de hectares. Isso facilmente dá para crescer sem alterar o meio ambiente, sem desmatar, somente usar áreas que hoje estão se usando talvez para pastura ou estão nas famosas capoeiras, onde não está se dando o devido aproveitamento para essas superfícies. Movido principalmente pela agricultura, o produto interno bruto do Paraguai cresceu 14% no último ano. A agricultura hoje, para o Paraguai, gera cifras extraordinárias de dinheiro que entra em base à exportação de grãos, principalmente soja, exportação de trigo, milho, canola, girassol. São todos exportados para outros países e isso faz com que entre muito dinheiro e faz circular e se divide entre a população paraguaia, que faz crescer tanto o PIB paraguaio. O problema dessa terra tão fértil é justamente a questão geográfica. O Paraguai não possui portos, não está cercado pelo mar. Faz fronteira com a Bolívia ao norte e noroeste, com o Brasil ao leste e com a Argentina ao sul e oeste. E depende deles para movimentar o que produz. Para nós ter um alívio disso era a ferrovia, que hoje falta poucos 140 quilômetros, nós estaria ligada à Ferroeste, né? E mais 200 quilômetros estaria ligado a outra ferrovia da Argentina. Daí o Paraguai estava ligado no mundo, né? Enquanto tenta vencer os obstáculos impostos pela logística, e sobre isso falaremos daqui a pouco, os produtores rurais apostam numa fórmula que deu certo no Brasil: a organização em torno de um mesmo objetivo. A maior cooperativa do país, a Colônias Unidas, tem mais de 4.000 associados. Só em Santa Rita tem 305 e cultiva a soja em 13.500 hectares. Nesta safra movimentou 40.000 toneladas, 40% a mais do que no ano passado. Este año la producción de grano en un volumen fue un récord que yo personalmente no he visto en años anteriores. Ese hizo que en la cosecha de soja mismo también los fletes se hayan encarecido. Y en algún momento de la cosecha, en la época de cosecha, llegó a costar por lo menos un 50 a 60% a más que lo normal. Acá por lo menos hemos recibido este año 40-45% a más de lo normal que normalmente recibimos. Nos despedimos e saímos em busca de produtores que apostam na agricultura de precisão, investindo cada vez mais em tecnologia. Chegamos até a propriedade de uma família paranaense que mora no Paraguai desde a década de 80. Os irmãos contam que foi difícil a adaptação. Muitos voltaram. 4 permaneceram e hoje administram 900 hectares. Nesta safra, colheram 3.300 toneladas de soja e agora estão iniciando a colheita do milho de inverno. O transporte é feito com caminhões próprios e levam os grãos até uma unidade de armazenagem distante 15 quilômetros da fazenda, o que ajuda a garantir um preço melhor pelo produto. O preço foi bom, o preço da soja aqui estava um preço bom. Apesar do volume, né, que foi colhido, mas como teve regiões que não saiu muito bem, aqui o preço se manteve bom. Comparado com o ano passado? Comparado com o ano passado, se manteve, está o mesmo preço. Todos os agricultores brasileiros com quem conversamos têm muito em comum: a coragem e o amor pelo país que adotaram. Com os STIP, não é diferente. Hoje em dia esse coração é um pouco paraguaio já? Ah, quase 100%, né? Claro que a minha família toda era de cara paraguaio, né? Sou casado com uma professora paraguaia aqui, né? Meus filhos são tudo paraguaio e eu me sinto 100% paraguaio hoje. Não sei de onde é que eles tiram esse negócio de brasilguaio, né? Eu me sinto paraguaio, né? Tem brasilguaio aqui? Ah, eu não conheço, né? Eu me conheço como paraguaio. Paraguaios, sim, mas sempre ligados nas notícias do agronegócio que chegam lá do outro lado da fronteira, transmitidas pelo sinal da antena parabólica. Os dois aqui estavam me contando que assistem o
Canal Rural na Estrada, são telespectadores do Canal Rural. A gente sempre está ligado no Canal Rural, acompanhando desde preço, o programa do João, tudo, né? Então, a gente é um telespectador de carteirinha, né, da Canal Rural, né? Nós acompanhamos desde as análises, coisas que tem. Ali nós mais ou menos seguíamos pelo Canal Rural, aqui na roça também, né? Desde a previsão do tempo, tudo, né? Bom, agora vocês vão poder se enxergar no Canal Rural na Estrada. Esperamos que sim, né? Se não cortar nós fora, nós temos lá dentro. Vamos ver nós lá. Isso aí, muito obrigado. É o Canal Rural na Estrada, no Paraguai. Muito obrigado. Parabéns pela história de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado a visita. E veja a seguir, o Paraguai, que tanto produz, tem dificuldade para escoar os grãos. O terminal paraguaio no porto de Paranaguá, que hoje recebe apenas o excedente da soja exportada pelos rios do país vizinho. O que veio para cá é suficiente para ocupar apenas metade daquele silo, só 11 mil toneladas. E os projetos para conectar o Paraguai com o mundo pelas ferrovias. O oeste do Paraná é igual e muito parecido geologicamente com o leste do Paraguai. Então eles têm que trabalhar integralmente nessa estratégia. O porto de Paranaguá, localizado a 742 quilômetros da fronteira com o Paraguai, já significou muito para os agricultores do país vizinho. Sem outra opção, sempre foi a rota preferida para exportar principalmente a soja. Os caminhões carregados atravessam a fronteira em Cidade do Leste. Em Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, entram na BR-277 e rodam mais de 700 quilômetros até chegar ao destino. Foi assim até que uma decisão política no Brasil comprometeu a logística de escoamento paraguaia. Em 2003, o então governador do Paraná, Roberto Requião, sancionou uma lei que proibiu o cultivo e a entrada de soja transgênica no estado. A medida afetou radicalmente o mapa da logística do país vizinho. Nós visitamos o terminal da Administração Nacional de Navegação e Portos do Paraguai, a ANNP, gerenciado por uma empresa brasileira, a GTL. São 5 armazéns com capacidade para acomodar 156 mil toneladas de soja. Até 2003, todo o espaço era ocupado pelo produto que vinha do Paraguai. Hoje, a situação mudou completamente. A diminuição do envio da soja paraguaia para o Brasil foi tão grande nos últimos tempos que no ano da maior safra da história deles, o que veio para cá é suficiente para ocupar apenas metade daquele silo, só 11 mil toneladas. Esse ano, por exemplo, de soja paraguaia, eu acredito que a gente teve 3 navios que levaram produto paraguaio. Mesmo com essa diminuição ao longo dos anos, ainda vale a pena aqui operar com a soja paraguaia? Alguns clientes ainda mandam, mas se a gente vê que pela diminuição do volume, a Paranaguá perdeu muito a competitividade frente às opções deles. Se Paranaguá perdeu em competitividade deixando de receber o produto paraguaio, do outro lado da fronteira, a restrição do governo paranaense mobilizou todo o setor, desde o governo até a iniciativa privada. Era preciso encontrar uma alternativa para escoar a produção crescente, limitada por barreiras geográficas e, naquele momento, também políticas. A solução estava dentro do país, no investimento em hidrovias até então muito pouco utilizadas. Para quem havia perdido a principal rota de escoamento e sem trilhos suficientes para utilizar a malha ferroviária, os rios Paraná e Paraguai tiveram um papel importante na mudança do mapa do escoamento de grãos. O brasileiro Antônio Arruda, engenheiro agrônomo baiano que há 22 anos mora no Paraguai, presenciou todo esse processo de transformação. A iniciativa privada instalada aqui começou a desenvolver essa logística e ampliar, e são capitais interessantes, investimentos grandes nessa área, usando a hidrovia, né? E aí é um caminho sem retorno. Por quê?
Hoje, além das barcaças, das hidrovias, dos remolcadores, portos que foram colocados para transitar na hidrovia, nós também temos a presença de indústrias que está sobre o rio Paraguai. Essas indústrias hoje, somando toda a capacidade que tem, praticamente 60% da soja produzida dentro do Paraguai, ela já é industrializada aqui, agregando, claro, valor ao produto, né? Transformando ele em farelo e óleo. A logística interna paraguaia passou a funcionar muito bem. Os caminhões carregados saem das regiões produtoras com destino a 2 cidades, Encarnação, que fica a 200 quilômetros de Santa Rita, ou a capital do país, Assunção, um pouco mais distante, cerca de 300 quilômetros. Lá a soja passa para as barcaças que vão percorrer os rios Paraguai e Paraná. Dependendo da negociação, a carga pode ser levada até o porto de Nova Palmira, no Uruguai, ou Rosário Central, na Argentina. Nos portos do país vizinho, os grãos mudam novamente de embarcação e são colocados em navios de grande calado, que partem com destino à Europa e à Ásia. Imagina a região aqui daqui a 20 anos, por exemplo. Bem, entendo que aqui, de acordo com alguns estudos que nós participamos, aqui vai ser, não só aqui, como todo esse oeste do Paraná, parte do Mato Grosso, vai ser o grande polo de proteína, de produção de proteína animal do mundo, essa região aqui. O Paraguai está incluído. O Paraguai está incluído, né? Inclusive existe a ferrovia bioceânica, que é a Atlântico-Pacífico, né? Além de rodovias, tudo isso vai fazer com que tenha uma integração muito grande nessa região. Esse futuro aparentemente promissor pode passar por um projeto chamado Plataforma Logística, desenvolvido pelo governo do estado do Paraná, centralizado na cidade de Guaíra, que também faz fronteira com o Paraguai. O objetivo é integrar a logística do Paraguai com o Paraná e o Mato Grosso do Sul, fazer dos três uma região produtora eficiente e conectada. Olhar o Paraguai, olhar o Paraná, olhar o Mato Grosso do Sul de forma dispersa é um erro estratégico. Nós temos que ver isso tudo na sua integridade, tanto na questão da integração dos diversos modais, quanto na integração na cadeia produtiva e no sistema logístico de exportação. Uma das possibilidades é escoar a soja do Paraguai em barcaças pelo rio Paraná, utilizando a hidrovia Tietê-Paraná até o município paulista de Pederneiras. De lá, a produção seria transportada de trem até o Porto de Santos. Outra possibilidade seria a ferrovia Atlântico-Pacífico. A ferrovia sairia de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, descendo até o município de Guaíra, no Paraná. Para o leste, ela seguiria até o Porto de Paranaguá. Já no sentido oeste, cruzaria toda a extensão do Paraguai, passando pela Argentina e finalmente chegando a Antofagasta, no Chile, com saída para o Pacífico, criando assim uma integração logística que beneficiaria pelo menos 4 países, principalmente o Paraguai, que hoje não tem ferrovias. O Brasil vai liderar um conjunto de países, o qual o Paraguai também vai estar junto, que são os megas exportadores de alimentos. E países como China e Índia, que são os megas importadores de alimentos. O que é importante disso? E os canais de abastecimento são as questões que garantem a segurança nacional de um país. Para a sua segurança nacional, cada vez mais esses países vão demandar que essas exportações de alimentos sejam feitas pelo Pacífico. Vicente é paraguaio e dono de uma das maiores empresas do país. A Decalpar compra dos produtores, exporta e também distribui no mercado interno. No último ano, movimentou 360 mil toneladas de grãos, 180 mil de soja, 150 mil de milho e 30 mil de trigo. Os negócios vêm crescendo ano a ano. E a hidrovia, mesmo sendo em média de 10% a 15% mais em conta, tem limitações. Bajamos los costos, pero por otro lado necesitamos una gran inversión en logística que anteriormente no teníamos necesidad de eso. Para ele, que é paraguaio, a contribuição de quem veio de fora ajudou na transformação do país. Nosotros aprendimos a hacer agricultura con los inmigrantes, principalmente los que vinieron de Brasil. Antes de ir embora, uma última passada nas propriedades para colher belas imagens e nos despedir de quem nos recebeu tão bem.
Já quase na fronteira, pouco antes da Ponte da Amizade, encontramos uma fila que anos atrás já foi bem maior. São os caminhões que ainda levam o excedente da soja paraguaia até o porto de Paranaguá e também distribuem no mercado interno brasileiro. Esse é o momento que os caminhões deixam o Paraguai carregados com soja, carregados com os grãos do país vizinho e vão entrar no Brasil, passar a Ponte da Amizade e levar a soja para o território brasileiro. A gente está indo embora do Paraguai com a certeza de que é um país essencialmente agrícola, com vocação para o agronegócio, um futuro promissor pela frente. Agora tem os mesmos problemas que o Brasil. A logística precisa investimento, principalmente nas ferrovias. No sábado que vem você viaja ao Mato Grosso do Sul. Nossa equipe visita as 3 principais regiões produtoras do estado. O norte, por onde a ferrovia passa, no meio das propriedades rurais, e os produtores não conseguem utilizá-la. A região sudeste, em Maracaju, cidade que mais produz grãos, espera pela ferrovia há 10 anos, mas o projeto nunca saiu do papel. E a região sul do estado, que precisa recorrer ao Paraná para escoar a safra. Não perca no próximo sábado, 12h30, aqui no Canal Rural na Estrada.